Está abrindo aqui, porque a internet... Já começou ou não? Não, ela está abrindo aqui, jogando para o Facebook. Abre o Facebook aí, Gustavo. Por enquanto tem só a chamada. Atualiza aí teu Facebook aí para ver. Quando eu comecei a dar aula, primeira escola que eu dei aula, eu tive uma anedota aqui. Tive um aluno, mesmo que era um gordinho, morava na Rocinha, Igor, daqueles bem levados, né? Ele me botou um apelido de professor fala muito. Aí, naquele dia, eu descobri que o professor tem que, mais do que nunca, botar os alunos para pensar, em vez de ficar falando, tagarelando, sem falar. Até hoje eu lembro dessa história. Vão 20 anos. Que bom, né? O professor fala muito. A gente já está ao vivo já. Estamos com 7, 10 pessoas aí entrando. Acho que a gente pode começar a conversar aqui. Eu peço aí ao Gustavo. A gente está aqui hoje, né? Começando a primeira live do FOSPERJ, que é o Fórum Permanente de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui hoje com o Gustavo Lopes, que é da ADES Firetech, integrante do Fórum também de Servidores. Estamos aqui contando com as honrosas presenças aqui dos professores, né? Do professor Paulo Lindsay, que é do ACIBGE, e da Auditoria Cidadã da Dívida, e a professora Maria Inês, que é do Fórum de Saúde, e professora da UFRJ, professora aposentada da UFRJ e UERJ. A gente está começando o fórum agora. Essa é a nossa primeira iniciativa que a gente está fazendo nesse Fórum de Servidores, que ele é um fórum que congrega cerca de 60 entidades, entre sindicatos e associações de servidores públicos estaduais aqui do Rio de Janeiro. E esse fórum é uma tentativa de unificar a luta, né, dos servidores, dos trabalhadores aí na área pública, em prol de defender o serviço público, principalmente o serviço público do Estado do Rio de Janeiro, que é um dos que mais tem sido afetado aí nos últimos anos, né? E aí a iniciativa do nosso fórum é justamente promover um debate qualificado, um debate que possa trazer maiores dados e informações, não só aos servidores de uma forma geral, mas também a toda a população aí brasileira. Então, a gente trouxe esses 2 professores qualificados para estar começando essa nossa série hoje aqui, e é importante destacar, né, que a gente está defendendo o serviço público, né, não porque o serviço público é um fim em si mesmo, né, a gente acredita que o serviço público cumpre um papel fundamental, ainda mais em uma sociedade tão desigual como a brasileira, né? E você não tem como ter um serviço público de qualidade sem você ter um servidor público, né, capacitado, um servidor público qualificado e com sua dignidade mínima, né, salarial, funcional, com as condições de trabalho fundamentais. Então, a gente já vem aqui no estado do Rio de Janeiro vendo uma série de ataques ao serviço desde 2017. Lógico que esses ataques já têm muitos anos, né, mas eu queria destacar aqui, desde 2017, os servidores aqui do estado do Rio de Janeiro já tiveram a sua reforma da Previdência, né, que a gente já paga a Previdência de 14% desde 2017. Depois, aliás, até um pouco antes, né, na Emenda Constitucional 95, também que estabeleceu o teto de gastos, também prejudicou bastante o investimento no serviço público de uma maneira geral, não só no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, em especial, com a Lei de Recuperação Fiscal, né, que é a Lei Complementar 159/2017, que deu o ensejo aqui no Rio de Janeiro para se instituir o regime de recuperação fiscal. Esse regime, ele é um regime que os servidores e o movimento dos servidores em geral vem criticando muito, porque a gente entende que é um regime que ele só está atacando o lado dos gastos, né, do suporte dos gastos, e não ataca outros lados, como, por exemplo, a questão da própria arrecadação, do incremento econômico do nosso Estado. Então, a gente trouxe aqui o professor Paulo, que ele é um especialista nessa área, discute orçamento muito bem, e a professora Maria Inês, que é uma das maiores especialistas aí no Brasil
em serviço público de saúde, né, no SUS. Então, queria abrir aqui a palavra. A gente pensou em fazer uma conversa de em torno aí de 1 hora e meia. A gente vai abrir a fala para cada um falar cerca de 20 minutos, e aí depois a gente propõe fazer um debate. Quem estiver assistindo essa live agora ao vivo conosco, pode enviar a sua pergunta nos comentários, que a gente vai estar repassando aqui, e a ideia é ir trocando essa conversa, fazendo essa conversa, e a gente poder entender um pouco melhor a situação por que a gente está passando. Então, queria abrir aqui a palavra para o professor Paulo. Paulo, pode fazer as suas considerações e aí depois a gente volta a conversar. Primeiro, eu quero agradecer o espaço de debate, né, ao Fórum do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do Flávio e do Gustavo. É um prazer estar aqui participando junto com a professora Maria Inês desse debate, né, e espero poder contribuir para que a gente possa sair dessa matrix. Na realidade, o que está acontecendo é que nós estamos vivendo, sendo pautados pela grande mídia e pelo governo, e a gente está deixando de discutir verdadeiramente o projeto neoliberal que está instalado há décadas aqui no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente. A gente precisa compreender para a gente entender por que o Estado do Rio de Janeiro chegou a essa situação calamitosa que existe hoje. Não foi só porque Pezão e Cabral roubaram. Pezão e Cabral roubaram, não tem a menor dúvida. Mas, antes disso, aconteceu uma história que os servidores e a população, de um modo geral, precisam entender para que saber por que o projeto neoliberal avança absurdamente, como está acontecendo nesse momento. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, na década de 90, alguns elementos importantes que vai fazer a gente compreender o que está acontecendo hoje, porque nós estamos falando aqui do grande capital financeiro, né? Capital financeiro que avança absurdamente contra os estados nacionais, né? Os estados nacionais, e esses estados nacionais estão cada vez mais endividados, porque o projeto é exatamente capturar o orçamento dos estados, né, do ente federativo, de um modo geral, Estado, União e município, e entregar ao grande capital financeiro. Tanto é que a Lei 9496, que é a lei que renegocia a dívida dos estados em 97, ela é um marco muito importante. Por quê? Porque até ali os estados eles poderiam emitir títulos da dívida, porque eles tinham bancos estaduais, e isso era muito difícil para que o capital financeiro pudesse controlar. Então, uma das maneiras que eles entenderam foi concentrar essa dívida na União, e aí essa lei ela vem para concentrar essa dívida. Todas as dívidas somadas, naquele momento, equivaliam a mais ou menos 112 bilhões. Nós já pagamos, até hoje, mais de 400 bilhões e devemos 556 bilhões. Só que agora a União tem todo esse controle, a União recebe dos estados e dos municípios e paga para o grande capital financeiro. Nesse mesmo momento também acontece uma outra coisa que tem conexão com o que acontece hoje. No governo Marcelo Alencar, há um empréstimo para o Rio de Janeiro, para o Estado do Rio de Janeiro, da Caixa Econômica Federal, que vem carregado de 44 condicionantes. Aí vocês vão ver lá atrás, na história, que muitos direitos que vocês tinham, servidores estaduais, perderam nesse momento, né? E, além disso, você tem a privatização prática quase que total do Parque Estatal do Rio de Janeiro. Rio Gás, Rio Luz, Codeste, Banerj e outras estatais, e além das concessões, como o caso do metrô, né? E nós temos um outro elemento importante na década de 90 que influencia diretamente hoje na arrecadação do Rio de Janeiro, que é a chamada Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 96, e essa lei isentou, que era o principal programa de governo do Fernando Henrique, isentava os produtos primários semi-elaborados de pagamento do ICMS com uma compensação futura dada pela União. E até hoje essa compensação não chegou. E aqui no caso do Rio de Janeiro, isso representou o desfalque nos cofres do Estado do Rio de Janeiro por conta do isenção do ICMS, de produtos primários semi-elaborados, principalmente o ferro e o petróleo, na ordem de mais ou menos 40, 50 bilhões de reais. Se esse dinheiro tivesse sido reposto pela União, com certeza a situação financeira do Estado não chegaria a esse momento. E agora, né, com todo esse projeto que está aí instalado, a cada dia que passa,
a gente avança absurdamente sobre os estados, né? Porque os estados eles foram colocados de joelhos perante a União, que representa o grande capital. O plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, por exemplo, nunca representou um salvamento do Estado do Rio de Janeiro. Esse plano de recuperação ele foi aprovado pela Lei Complementar 156, em 2016, deu uma moratória de 18 meses para o Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deixou de pagar por 18 meses, mas a lei dizia que seria apartado esse montante e depois seria corrigido monetariamente de acordo com a lei, né? Isso, na época, representava em torno de 6 bilhões, mais ou menos. Quando chegou em setembro de 2017, o governador Pezão assina o plano de recuperação aprovado pela Lei Complementar 159, e esse valor que de 6 bilhões, mais ou menos, já estava atualizado em mais de 9 bilhões. E hoje, esse valor representa uma dívida, sem ser a dívida mobiliária, a dívida de títulos que tem no Rio de Janeiro, em torno de 44 bilhões. Né? Então, o plano de recuperação não é uma saída para os estados. O plano de recuperação é uma forma de você capturar a autonomia administrativa e financeira do Estado. E agora, hoje, seria aprovado, né, seria votado na Câmara o chamado Plano Mansueto, que Mansueto é o secretário do Tesouro Nacional, mas isso foi adiado, né? Eles estão revendo o projeto, né? É uma lei complementar que praticamente acaba com a federação e entrega mecanismo para que o Estado brasileiro possa cada vez mais estar na mão do grande capital. E aí vem o ataque assim, massivo em cima dos servidores públicos, que já está... todos estão ligados com as leis complementares que foram aprovadas anteriormente, que é a Lei Complementar 148, a 156 e 159, que faz todo esse processo, esse projeto de ajuste fiscal aí, no Estado do Rio de Janeiro, né? E uma das questões que é colocado é aumento do endividamento, né, dos estados, colocando esse endividamento só à disposição da dívida pública, ataca os servidores, tirando todos os direitos possíveis, inclusive proporcionando uma nova previdência de acordo com a mesma previdência que foi instituída para a União, congela salários, direitos, benefícios, e abre a possibilidade de demissão de servidores públicos, porque nessa lei eles consideram como base de cálculo os trabalhadores terceirizados como outras despesas. Porque é o seguinte, na Lei Complementar 148, tinha um artigo que dizia que a despesa do Estado era a despesa com serviço público. Essa redação, essa expressão, ela foi substituída por despesa de pessoal, pela Lei 156. E aí o que significa isso? Significa que agora você soma ativo, aposentado, e agora, com o plano do Mansueto, você também coloca o terceirizado. E automaticamente você alcança o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que no Estado é 60% da receita corrente líquida, e esse cenário abre a possibilidade de demissão de servidores públicos. Então, o cenário que tem hoje, eu vejo às vezes vocês discutirem sobre campanha salarial, e é necessário porque nós somos sindicalistas e nós temos que defender a classe, mas nós temos que entender que nós estamos dentro de um bojo muito maior, né? Nós estamos num cenário maior, e esse cenário é destruição dos serviços públicos nas 3 esferas de governo, porque nós estamos voltando ao patamar anterior a 88, né? É onde você não tinha os concursos públicos e você tinha esse cenário de contratação política, familiar, e religiosa e miliciana que estão querendo colocar agora. Tá? Então, isso aí acho que é o início para a gente começar a conversar, né? Para que as pessoas possam entender que a questão corporativa ela tá galgada num plano maior. Se a gente não entender como é que o projeto financeiro atua, a gente não vai conseguir entender o que está por trás disso. O coronavírus, a pandemia, ela é o elemento essencial para que eles possam
implementar a política neoliberal. Tanto é que na PEC 10, que foi aprovado aí o substitutivo, eles falam que para liberar os R$600 você precisa de uma PEC, porque não tem dinheiro. Isso não é verdade. Esses R$600, dita pelo próprio Paulo Guedes, representaria alcançar 38 milhões de pessoas no Brasil, com valor equivalente a mais ou menos 45 bilhões. E dizem que o Brasil precisaria de uma PEC e não tem o dinheiro. Isso não é verdade, porque nós temos uma reserva cambial em torno de 362 bilhões de dólares. Se nós fizermos aí a conversão para o real com o dólar de hoje, nós estamos falando de 1 trilhão e 900, mais ou menos. E nós temos, na chamada conta única do Tesouro, um saldo de 1 trilhão e 400. 1 trilhão e 400. Então, 1 trilhão e 900 com 1 trilhão e 400 dá 3 trilhões e 300. Então, não há a mínima necessidade de você fazer essa PEC. Só que o discurso ele é usado para poder sensibilizar a sociedade, né? E as pessoas estão desesperadas, que elas estão precisando, que elas não estão trabalhando, precisando do dinheiro, todo mundo sabe disso. Mas a lógica da PEC não é essa. A lógica da PEC é autorizar o Banco Central a poder comprar dívidas de bancos privados, nacionais e internacionais, né? Emitir novos títulos e colocar na mão desses caras, e não tem nenhuma condicionante, não tem condicionante para que esse setor possa não demitir, melhorar salário, nada disso. É só você poder abrir a possibilidade, a partir do Banco Central, de comprar, que é a mesma engenharia que foi aplicada na década de 90, o chamado Plano Blade, que era uma engenharia que foi aplicada no mundo e aqui no Brasil, onde eles transformavam títulos totalmente desvalorizados no mercado, ou praticamente ou nulos, em valor de face, e esses títulos foram utilizados para a compra das nossas estatais aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que, para começar, a gente bota esses elementos e aí a gente vai conversando ao longo do tempo. Beleza, Paulo. É isso aí, cara. A gente precisa se atentar a essas considerações, porque às vezes a gente fica, principalmente, eu vejo alguns servidores muito focados, às vezes, no seu dia a dia ali, mais direto, né? Preocupado, às vezes, com um benefício ou outro, uma coisa assim. Mas é importante esse destaque que você está apresentando, de que o ataque ele é muito mais amplo e muito mais estruturado do que uma questão de um reajuste de um benefício, de salário. Óbvio que tudo isso é importante, mas é importante a gente entender a estrutura, como é que vem se organizando, né, em relação aos ataques. Eu queria passar agora a palavra, então, para a professora Maria Inês, que vai abordar essa questão conjuntural, mais focado em relação a essa crise e em relação ao SUS, né, o papel do SUS nesse contexto que a gente está vivendo. Professora, pode ficar à vontade. Queria saudar o fórum. Eu acho fundamental, neste momento, ter um fórum de servidores públicos estaduais. A gente já tem no Rio de Janeiro dos servidores federais. Enfim, eu acho que, nesse momento, toda forma de organização e mobilização, né, dos trabalhadores, dos servidores públicos, ele é fundamental. O Paulo, então, eu queria também cumprimentar o Flávio e o Gustavo e ressaltar alguns aspectos. O Paulo coloca questões mais gerais com relação à crise do Estado e, consequentemente, do Estado do Rio de Janeiro, mas é relacionado, né, ao governo, e eu vou querer salientar, né, que realmente essa crise sanitária que nós estamos vivendo com a pandemia é uma crise que ela tem origem anteriormente. Nós já estávamos vivendo, né, e aí, pelo que o próprio Paulo coloca, quer dizer, uma crise econômica e social, e aí não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. E aí eu queria ressaltar, então eu vou tentar colocar 3 pontos para que a gente possa estar iniciando a conversa. Uma é de características gerais dessa conjuntura do governo Bolsonaro. É claro que a perspectiva, né, do ultraneoliberalismo, que a gente tem chamado, que nós estamos vivendo a partir de 2016, não só, né, quer dizer, não é mais o neoliberalismo, mas é um ultraneoliberalismo. Nós estamos vivendo, né, um obscurantismo, nós estamos vivendo um autoritarismo,
nós estamos vivendo toda uma perspectiva, né, de moralização às avessas na sociedade. E, nessa perspectiva, a gente, e alguns autores, né, há uma discussão que nós estamos aí numa perspectiva neofascista, etc. E, consequentemente, há toda uma crise a partir de ataques na seguridade social e há ataques também na saúde. Então, na seguridade social, a gente vê, quer dizer, a privatização das políticas sociais, o ataque aos trabalhadores, e aí, basicamente, aos servidores públicos, a diminuição da participação social, enfim, há toda uma ataque à seguridade social e, consequentemente, na saúde, que eu acho que é importante, ao analisarmos, inclusive eu vou tentar ressaltar um pouco, a crise da saúde no Rio de Janeiro que nós estamos vivendo, ela não está isolada de toda impasse que nós estamos vivendo na saúde a nível nacional. É claro que o SUS é uma conquista da sociedade brasileira, enfim, mas ele, desde 90, ele vem sendo desfinanciado, ele vem sendo subfinanciado. E essa situação, né, ela vai se ampliando e, a partir de 2018, 2016, já, né, no governo Temer, ou no governo ilegítimo do Temer, e no governo Bolsonaro, a gente tem um projeto que eu tenho denominado do SUS submetido ao mercado. Eles não conseguem ser contra o SUS, mas só que eles não são favoráveis ao SUS 100% estatal, público, que tenha um financiamento efetivo do Estado. São favoráveis ao SUS submetido ao mercado, submetido ao setor privado, submetido realmente à coalizão aí que se coloca, né, que tem se colocado hoje, a chamada ICOS, o Instituto de Coalizão de Saúde, que envolve, né, os grandes empresários, que envolve o setor dos planos de saúde, que envolve as multinacionais do medicamento, de equipamento médico. Então, várias medidas, eu vou passar rapidamente, várias medidas ocorreram na época, a partir do governo Bolsonaro, de fragilizar o SUS. Uma das medidas, e a primeira medida colocada, quer dizer, o próprio ministro Mandetta, que inclusive está para ser demitido, eu não sei o que está acontecendo, mas o Mandetta, ele é vinculado, eu acho que a gente não pode esquecer, ele é vinculado ao setor privado, ele é vinculado às filantrópicas, ele é vinculado à Unimed, e ele realmente aprovou todas as medidas, inclusive a EC 95, que reduz os gastos na educação e na saúde, e também não defende mais recursos para a saúde. Então, ele acha que realmente você tem que administrar esses recursos e defende até mais recursos para o setor privado. Então, o Mandetta fez, o Ministério da Saúde, no governo Bolsonaro, diversas medidas que realmente comprometem efetivamente o SUS, que comprometem a política de saúde no país. Então, você tem algumas medidas, eu não vou colocar todas, porque a ênfase aqui é no Rio de Janeiro, e a gente está vivendo uma crise também enorme no Rio de Janeiro, na saúde. Então, você tem, né, quer dizer, a primeira medida até colocada pelo governo era de tentar mudar o modelo gerencial dos hospitais do Rio de Janeiro, dos hospitais federais e institutos, que, diga-se de passagem, é o único setor que hoje está ainda de gestão direta do Estado, porque tanto as instituições de saúde do Estado quanto as dos municípios, elas estão submetidas a modelos de gestão privatizados, organizações sociais, OCIPs, a fundação estatal, enfim. E aí, então, a primeira medida era essa, de tentar passar a gestão dos hospitais federais e institutos para a gestão privada. Uma outra medida era a privatização da atenção básica. Eu estudo saúde há algum tempo e, realmente, na década de 90, nunca se pensou em privatizar
a atenção básica ou atenção primária. E, realmente, a proposta, desde o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, é de toda a privatização também da saúde, da atenção primária, inclusive com agência que vai contratar trabalhadores em uma agência aí, do setor, uma agência na perspectiva parecida com a empresa brasileira de serviços hospitalares. O que a gente tem colocado é que realmente todas essas medidas têm fragilizado o SUS, têm realmente não possibilitado que o SUS pudesse atender como está previsto na Constituição de 88. Ou seja, porque ele realmente foi o tempo inteiro não valorizado. E aí, no Rio de Janeiro, a situação é pior, porque nós poderíamos estar... Quer dizer, o Rio de Janeiro tem a maior rede pública de saúde do Brasil. Só que essa rede está sucateada, essa rede está, inclusive, sendo privatizada. O único grupo que não tem, né, quer dizer, ainda tem a gestão direta, é o setor federal, os hospitais federais e institutos, mas que estão também com falta de pessoal. Há uma previsão de que falta 2.000 trabalhadores nesses hospitais. Esses hospitais, várias emergências, com a emergência do Hospital de Bom Sucesso, que agora está sendo colocado que vai ser o hospital que vai atender a pandemia, né? E, consequentemente, que realmente vai ser o hospital referência. O Hospital de Bom Sucesso está com a emergência fechada há algum tempo. O Hospital de Bom Sucesso também teve um problema seríssimo que transferiu diversos pacientes internados para outros, nos locais, inclusive, que o Hospital de Bom Sucesso era referência. Ou seja, descobriu o atendimento a determinadas patologias, transplante, etc., e para abrir leitos para o coronavírus, ou para a Covid-19. A questão estadual. A saúde estadual também foi toda, a maioria, para gestão das OS. E, consequentemente, a gente tem pesquisas que têm caracterizado que as OS, elas têm, basicamente, né, não conseguiu atender toda a perspectiva que se colocava no início. Então, as OS, elas realmente prejudicam os trabalhadores, então há uma alta rotatividade dos trabalhadores nas OS, prejudica os usuários não conseguem, né, um atendimento efetivo, porque muitas vezes o trabalhador da saúde ele não está, e aí o acompanhamento que é feito não é viabilizado. E uma outra questão é de que realmente as OS, elas superfaturam. Então, há desvios de verba enorme. Então, a gente tem quase todas as OS, nós temos um documento, inclusive nacional, da Frente Nacional contra a Privatização, ou seja, contra fatos não há argumentos que justifiquem as organizações sociais, que todas as OS estão com questões aí no Ministério Público e sendo acionadas contrárias, e a gente já viu alguns escândalos das OS aqui no estado do Rio de Janeiro e também no município. Então, no estado também há uma previsão aí, um estudo que foi feito pela Anvisa, de falta de 1.200 trabalhadores que não foram repostos. Nós não temos concurso desde 2001 na saúde no Rio de Janeiro. E aí esses servidores não foram repostos. Vários hospitais estaduais também, eles estão fechados e foram fechados. O Hospital São Sebastião, a maternidade, enfim. E com isso, há uma defesa e uma luta no Rio de Janeiro, né, do setor saúde, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Saúde, Plano de Cargos, Carreiras e Saúde já. E o terceiro, então, que a gente tem uma crise na saúde federal, a gente tem uma crise na saúde estadual e nós temos uma crise que foi agudizada na saúde municipal, que realmente tem sido devastadora. Foram demitidos 5.000 trabalhadores da saúde que não foram repostos, foram diminuídos 153
equipes de saúde da família. Então, a atenção básica, que é ressaltada, inclusive, atualmente, pelo Ministério da Saúde, ela não está podendo responder às exigências, porque ela está com equipes diminuídas, com várias equipes que não têm médicos e, efetivamente, com também diminuição nas equipes de saúde bucal e no NASFES. Com isto, a gente conseguiu articular, e eu acho que a gente tem que ampliar, é claro, né, alguns movimentos no Rio de Janeiro em defesa da saúde. Na saúde federal, a gente tem a Frente em Defesa dos Hospitais e Institutos Federais. No Estado, a gente tem aí o PCC, né, que é o Plano de Carreira de Saúde já, e no município, nenhum serviço de saúde a menos. Então, esses movimentos têm tentado se articular através, inclusive, do Fórum de Saúde do Rio de Janeiro, que a gente participa, porque é fundamental que tem uma questão comum entre toda essa questão, né? Quer dizer, a questão do subfinanciamento, a questão de falta de trabalhador da saúde, a falta de concurso público, falta de valorização do servidor, enfim. Então, tem questões gerais e, claro, que questões específicas, mas tem o que unifica, que é a questão do subfinanciamento, a questão da falta de trabalhadores. Nesta conjuntura, é fundamental que a gente fortaleça determinadas propostas. O documento lançado pela Frente Nacional contra a Privatização especifica diversas propostas que eu não vou ficar colocando aqui, mas eu queria ressaltar algumas propostas que me parecem fundamental nesse momento, ou seja, em termos de desafios para a gente, para que a gente possa estar realmente aproveitando esse momento para nos articular, para pressionar o governo, tanto o governo estadual quanto o governo federal. Então, a primeira questão, né, quer dizer, a Frente Nacional contra a Privatização, ela é uma frente suprapartidária, uma frente anticapitalista e que reúne diversas entidades, movimentos sociais, partidos políticos, numa perspectiva que a gente, né, quer dizer, da defesa do SUS 100% público, 100% estatal e, consequentemente, a retomada dos princípios da reforma sanitária brasileira. O que é isso? A reforma sanitária defendia que era fundamental a saúde ser vista com melhores condições de vida e de trabalho. A saúde não pode ser vista apenas como ausência de doença, como muitas vezes é colocado por algumas definições, e nem como a perspectiva do bem-estar físico, mental e social. Ela tem uma determinação social e econômica, e que é fundamental ser avaliada, ser analisada, ser discutida e ser enfrentada. Então, para isso, a gente tem que estar preocupado na construção de um projeto que atenda aos interesses da classe trabalhadora. Um dos motes da reforma sanitária brasileira dos anos 80 era saúde, democracia e socialismo. Ou seja, nesta sociedade, ou no capitalismo, nós não conseguiríamos uma saúde efetiva. Uma outra questão que é fundamental para que a gente possa estar resistindo ao que está acontecendo, a esta pandemia, a gravidade que realmente pode acontecer no Brasil, dadas as condições, já está acontecendo mundialmente, mas nos países periféricos, o impacto pode ser muito maior. Embora nós temos uma vantagem, nós temos o SUS, apesar de estar sucateado, apesar de estar debilitado, nós temos ainda uma organização do sistema que pode enfrentar, se a gente conseguir um financiamento efetivo desse SUS. E o que significa isso? Alguns cálculos têm sido feitos de que realmente a gente perdeu, com a emenda constitucional 95, 24 bilhões com relação a 2 anos. Então,
Conselho Nacional de Saúde está colocando que é fundamental que a gente consiga colocar, hoje, 44 bilhões na saúde, para que a gente possa recuperar as perdas que aconteceram. Uma outra, né, é a resistência contra todas as formas de mercantilização da saúde. Então, é contra as OS, contra as OCIPs, contra a EBSER, para que a gente possa, né, realmente taxar também o grande capital, como o Paulo colocou um pouco. Então, é fundamental taxar as grandes fortunas, é fundamental que a gente possa, em vez de ficar taxando os trabalhadores, em vez de estar culpabilizando os trabalhadores, em vez de estar realmente colocando medidas muito residuais, que a gente possa estar... E aí nós todos reivindicarmos uma questão aí da taxação ao grande capital. É fundamental também, nesse momento, assegurar a sobrevivência da classe trabalhadora. E aí, através de várias medidas, eu não vou... A nota da Frente Nacional contra a Privatização especifica várias delas. Mas nós temos que garantir alimentação, saneamento básico, aumentar o Bolsa Família, pensar aí, né, quer dizer, não só numa renda mínima, que já se falava há algum tempo atrás. Então, essa sobrevivência da classe trabalhadora ela é fundamental. Uma outra questão que é fundamental também, né, neste momento de luta, nesse momento que nós estamos tentando articular, embora não possamos ir para a rua, mas estamos articulando em lives, estamos articulando nos fóruns, estamos articulando em diversos movimentos, conversando, para que a gente possa estar realmente numa solidariedade social ativa. É um pouco o que Virginia Fontes tem falado. Não adianta só medidas assistencialistas, mas é fundamental que a gente democratize a informação, que a gente possa estar articulando os trabalhadores para que realmente tenham conhecimento do que está acontecendo. E aí, utilizando diversas formas, né? Tentar ver se a gente consegue fazer cartilha, se consegue fazer lives ou determinados outros instrumentos que atinjam mais diretamente a classe trabalhadora. E apoiar, inclusive, movimentos que já estão acontecendo em diversas favelas do Rio de Janeiro, né? Manguinhos, enfim, Maré, que é da organização dos trabalhadores. E é fundamental que essa organização e essa mobilização ela possa estar avançando nesse processo. Uma outra questão que é fundamental também é disponibilizar equipamentos aí de proteção individual para os trabalhadores da saúde. Não se tem equipamento nos hospitais, e aí nem nos hospitais federais, nem estaduais, nem na atenção básica. Isso é um absurdo. Isso é uma ameaça constante dos trabalhadores, e alguns deles estão sendo infectados, a partir de não ter equipamento para atender a esses trabalhadores. Uma outra questão, né, que é fundamental, que a gente está querendo ressaltar agora, inclusive, no dia amanhã, e eu acho que essa live também é muito importante, porque ela acontece, né, no momento em que o mês de abril é o mês da defesa da saúde. A gente tem feito isso aqui no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. O dia 7 é o dia considerado o Dia Mundial da Saúde. Então, amanhã, a gente está chamando um barulhaço para apoiar, né, e aplaudir os trabalhadores da saúde, para realmente defender o SUS, para realmente a gente poder fazer uma defesa de garantir a vida acima dos lucros. Então, acho que você poderia depois, né, Flávio, colocar a chamada desse barulhaço para que a gente possa estar chamando atenção para a saúde e que a gente possa estar nesse processo, nesse mês, de estar... que a gente possa, nesse mês, aqui nessa chamada, a gente tem 2 chamadas, e a gente conseguiu articular com diversas entidades. O Conselho Nacional de Saúde vai fazer o barulhaço também, aderiu ao barulhaço. As centrais sindicais já soltaram,
também uma chamada do barulhaço, ou seja, este barulhaço inicialmente foi chamado pela Frente Nacional contra a Privatização da Saúde e que conseguiu, através das suas entidades, ampliar esse movimento, e aí é uma chamada que a gente está conseguindo adesão de diversas entidades. Então, amanhã, às 7h30, a gente vai saudar os trabalhadores e vamos gritar nas nossas janelas uma frase ou um slogan que a gente sempre diz, né? A nossa luta é todo dia, saúde e educação não são mercadorias. Então, a nossa luta é todo dia, saúde e educação não são mercadorias. É isso aí, para iniciar. Eu deixei de falar algumas coisas, porque eu acho que é fundamental que a gente possa estar debatendo, enfim, no diálogo aí, como já disse o Gustavo, que recebeu de um aluno dele, que a gente não pode ficar falando muito, mas é importante escutar para que a gente possa estar dialogando, enfim, e motivando, porque realmente a paixão a gente tem que continuar. Como já dizia, né, Gramsci, no pessimismo da razão a gente tem uma análise séria, uma análise perversa, mas a gente não pode perder o otimismo da vontade. É isso aí. Professora, muito obrigado pelas suas considerações, foi muito importante para a gente estar fazendo esse debate com você, que é uma especialista tão importante no nosso país sobre esse tema de saúde. Eu queria só informar aqui o pessoal que a gente teve um problema, o Paulo teve um problema com a conexão dele, e ele caiu, ele está tentando voltar aqui, mas enquanto isso, eu vou passar a palavra aqui para poder Gustavo fazer algumas perguntas aí e a gente continuar esse debate enquanto o Paulo tenta retornar aqui. Alô? Bem, boa tarde, professora, boa tarde, Flávio. Quando ele conseguir voltar, aí, boa tarde para o Paulo também. Eu vou estar aqui colocando algumas questões que apareceram na nossa página no Facebook, né? Uma delas, da Silva Cláudia Soares, dizendo o seguinte: há uma falta de profissionais de saúde hoje na rede pública. Parece que está sendo feita a seleção de urgência pela BSER. E ela coloca qual seria a saída, no sentido para a professora Maria Inês refletir se esse tipo de contratação temporária é a saída para esse momento. Tá? E vou pedir para a professora também reiterar, né, algumas orientações para o ato que nós estamos nos somando amanhã em defesa dos profissionais da saúde e do SUS, né? Ver qual é a hora exata e se a orientação é fazer qualquer tipo de barulho ou se existe alguma orientação das entidades da saúde no sentido de dar alguma marca específica para esse dia que vem a diferir dos panelaços que em muitos cantos do Brasil têm sido diários contra esse desgoverno Bolsonaro. É isso, professora. Posso responder? Sim, é para a senhora responder mesmo. Tá. Olha, realmente a gente tem uma falta de trabalhador da saúde muito grande. Eu coloquei, né, quer dizer, na rede federal a gente está com uma falta de 2.000. Na rede estadual, pelo levantamento feito pela Servisa, de 1.200 trabalhadores. Eu coloquei, né, na rede federal a gente está com uma falta na rede municipal, foram demitidos 5.000 trabalhadores e ainda houve uma perda, como aposentadorias, etc., de 2.000. Então, realmente, a gente tem somando ainda quase 10 mil trabalhadores da saúde. No momento, a gente não tem como fazer. Então, eu vejo que a ação temporária ela tem que ser feita. Porque você tem também os hospitais universitários, né, que também ainda têm problemas de trabalhador. Eles aderiram à EBSER. Nós temos aqui, né, no Rio o hospital, né, da UF e o hospital Gafre, da Unirio, que foram os hospitais que aderiram à EBSER numa perspectiva muito
autoritária, sem abertura e discussão no Conselho Universitário. Há uma resistência nossa no hospital, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a gente conseguiu, movimento social vinculado, né, aos movimentos da UFRJ, resistir à EBSER, e até hoje não temos gestão pela EBSER no Hospital Universitário do Fundão. O que a gente tem colocado é que é fundamental que possamos fazer uma discussão e que os trabalhadores, porque até os trabalhadores contratados pela EBSER, eles têm outro tipo de contrato, eles são seletistas. Então, há, inclusive, uma tensão entre os trabalhadores seletistas e os RJU, que a gente não defende, a gente é contra a EBSER, mas a gente não é contra o trabalhador, e não pode ser, porque isso é da gente ser contra a tudo que a gente defende. Então, há uma proposta que a Frente tem defendido, junto com a FASUBRA, discutido com o Andes, para que a gente possa até transformar, né, esses trabalhadores seletistas em RJU. Há brechas na lei, porque esses trabalhadores eles fizeram uma seleção pública, um concurso público, diferente do pessoal contratado aí pelas OS. Mas, no momento, tem que ser uma contratação temporária. Eu vejo que, no processo, nós temos que pensar duas coisas, né? Quer dizer, concurso público para o Estado, para o município, para o governo federal, para o federal também, e regularizar a situação dos trabalhadores da EBSER e, consequentemente, os trabalhadores que foram contratados pelas OS, a gente precisa garantir também uma análise nos concursos, uma análise de currículo. Então, eu acho que é um processo que nós temos que estar discutindo, nós temos que estar aprofundando, para que a gente possa realmente, né, ter um quadro de trabalhador da saúde que atenda e responda. Porque essa falta de trabalhador, por exemplo, no município, diminuíram, né, as clínicas de saúde da família, e falta, me parece, tem algumas clínicas que não têm médicos. Então, é um absurdo, quer dizer, realmente a gente está numa precarização danada do atendimento. Não sei se conseguiu na primeira questão, que é uma questão séria. Quer dizer, realmente a gente, né, quer dizer, é um debate que se tem e que a gente está conseguindo algumas alianças. Houve uma audiência, inclusive com essa questão da EBSER, e fazer, né, tem que ter um projeto de lei para essa incorporação. Mas não tem sentido fazer um projeto de lei de cima para baixo. Só tem sentido fazer um projeto de lei após uma discussão com esses trabalhadores, após uma discussão com as entidades, ANDES, associações docentes, a Associação de Servidores, enfim, para que a gente possa estar avançando. A segunda questão, que ótimo, a gente está cada vez mais recebendo adesão de diversas entidades e movimentos sociais para o Barulhaço amanhã. E a gente tem 3 propostas nesse Barulhaço, para um pouco diferenciar, de colocar as bandeiras das nossas entidades na janela. À frente tem algumas bandeiras, eu esqueci de colocar aqui, enviar, de também, né, chamar, né, colocar um pano branco nas janelas, que aí é um pouco, né, da caracterização da saúde, e gritar, quer dizer, aplaudir os trabalhadores e tentar realmente colocar alguma música, algumas palavras de ordem aí que a gente tem, né, colocado nesses movimentos. Desculpa, gente, que eu estou gripada também. Uma das palavras de ordem, além da que eu falei, o SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito garantido não se compra e não se vende. Desculpa
desculpa, mas eu acho que depois eu complemento mais. Não, tudo bem, professora. O Paulo conseguiu voltar aí, ele teve um problema ali, a conexão dele caiu, mas depois que você caiu, a professora respondeu uma pergunta aqui que o Gustavo trouxe, de uma pessoa que está acompanhando aqui ao vivo. Gustavo, você tem outra pergunta, de repente, para o Paulo também? Alô? Meu microfone está funcionando? Bem, vocês nos desculpem, quem está vindo de casa, mas a gente, nesse cenário de quarentena, né, fica todo mundo virando repórter, operador de vídeo, né? Então, a gente toma uns cascudos de vez em quando. Bem, Paulo, a gente formulou aqui uma questão para vocês, da Auditoria Cidadã da Dívida. A gente sabe que vocês têm um acúmulo de mais de 30 anos, né, refletindo criticamente sobre a questão da dívida pública no Brasil e no mundo, né? A própria Maria Lúcia Fattorelli participou em algum grau, né, do debate sobre a dívida pública no Equador, na época do governo Rafael Correa, bem como quando o Syriza teve um posicionamento mais crítico, ela esteve próxima, infelizmente o Syriza roeu a corda mais para frente, mas, de qualquer forma, vocês têm um histórico aí, digamos assim, de questionamento da dívida pública. Neste momento pandêmico, vocês, na auditoria, vocês estão apontando algo, tipo assim, que elementos vocês consideram fundamentais a gente botar para o conjunto do movimento social para que a gente possa financiar a proteção da vida da maioria da população, principalmente a classe trabalhadora brasileira e os mais pobres do nosso país? Eu quero pedir desculpa que eu saiu do ar, esse é o efeito da privatização, né? Eu escutei um pouco o final da fala da professora Inês, e aí eu queria falar um pouquinho do que ela falou e responder o que você perguntou. Eu só queria alertar os trabalhadores que tem no Supremo Tribunal Federal uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 2135, que discute se a existência do regime jurídico único ou não. Eu vi ela falando aqui da possibilidade de você transformar trabalhadores aí da IBCE em regime jurídico único. Só que grande parte dos trabalhadores do Brasil não estão acompanhando essa discussão, esse debate. Por quê? Porque na emenda 19 de Fernando Henrique, em 1998, o Fernando Henrique ele acabou com o regime jurídico único. Acabou como? Ele simplesmente, na Constituição, o artigo 39, ele substituiu a redação original que tinha lá, que o Estado ele era responsável pelo regime jurídico único e as carreiras, e colocou no lugar uma outra redação que era um Conselho de Política de Remuneração de Pessoal. Então, essas duas redações elas estão sob júdice, estão sendo discutidas, porque em 2000 o PT, o PDT, o PCdoB e o PSB entraram com uma ação com essa DIN, e essa DIN teve uma liminar em 2007. E agora o Supremo Tribunal tinha colocado na pauta para o dia 25, mas já tiraram, mas que pode ser julgado essa liminar. E se essa liminar for derrubada, significa que adeus regime jurídico único. Por isso que eu falei anteriormente aqui que o processo é a gente voltar ao patamar antes de 88, onde você não tinha concurso público. Eu entrei no IBGE em 1981. Eu entrei por processo seletivo, porque naquele momento, grande parte dos servidores públicos não tinha concurso público. E também é uma meia-verdade dizer que os anos 80 não tinha concurso público. Isso não é uma verdade absoluta. Sabe por quê? Porque na década de 50, o DASP, que era o que organizava os concursos, criou o concurso público que veio até a década de 70, quando o governo militar editou um decreto-lei separando o que era Estado para eles, aqueles que é considerado carreiras exclusivas de Estado, né, os setores exclusivos de Estado que não têm carreira exclusiva, e esses poderiam continuar sendo contratados pelo Estatuto. Então, continuaram tendo concursos. Os demais servidores foram jogar na CLT. Foi quando eu entrei no IBGE, em 1981, na CLT. E agora, o que eles querem voltar é exatamente isso. No caso da Auditoria Cidadã, nós estamos discutindo agora algo que nós estamos discutindo já há algum tempo e mostrando isso nos debates. Pouca gente está fazendo uma conexão da dívida pública com o que está acontecendo hoje, até mesmo da pandemia. Por quê? Quando foi feito sancionada a emenda 95, ela coloca um teto por 20 anos na metade do orçamento.
Porque o orçamento da União ele é dividido em duas partes, o orçamento primário e o orçamento não primário. O orçamento primário é onde a emenda 95 atuou. E, efetivamente, ali ela ataca a educação, a saúde, a previdência, né? Mas a outra metade, que é o orçamento não primário, onde está a dívida pública, ela não tem trava nenhuma, ela está liberada. E aí nós vamos entender que o Plano Mais Brasil, que são as PEC 88, 87, 86 e 438, que é do Pedro Paulo aqui do Rio de Janeiro, ataca essencialmente a estrutura de planejamento, de execução, de fiscalização e de orçamentos vinculados e obrigatórios. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles estão atrás de todo esse montante de dinheiro que está no orçamento primário da União. Parece que é um montante pequeno, mas é um montante maior do que a dívida. Se você pegar o orçamento, o gráfico da pizza de 2018 da Auditoria Cidadã, você vai ver que 1 trilhão foi para a dívida pública e 1 trilhão e 600 ficaram no orçamento primário da União. Desse 1 trilhão e 600, 1 trilhão e 200 são despesas obrigatórias e vinculadas. O que são despesas obrigatórias e vinculadas? São despesas que o governo é obrigado a fazer, seja a partir da Constituição ou seja a partir de uma legislação. Então, nós temos dois setores que são vinculados na Constituição, que é a educação e a saúde, que está no artigo 212 e no artigo 198, e as outras são obrigação, que é a previdência, que é a assistência, saúde, servidores públicos. Essas cinco despesas de função somadas, previdência, assistência, saúde, servidores públicos e educação, equivale a 1 trilhão e 200. Aí você vai entender por que eles querem atacar as despesas obrigatórias e vinculadas. Porque eles não querem deixar esse dinheiro na mão do grande capital. E aí, agora, nesse momento de pandemia, a Auditoria Cidadã está colocando a solução. Qual é a solução? A solução é você deixar de pagar o juro da dívida. Esse ano, a previsão de pagamento por juros da dívida é de 407 bilhões. Em janeiro e fevereiro, o Brasil já pagou 100 bilhões por juros da dívida. Mas o país está quebrado. E diz que o problema do país é o servidor público. Nesse mesmo período de 2 meses, os servidores públicos custaram ao cofre público 50 bilhões, enquanto a dívida pública, os juros foram 100, o dobro. E alguém tem coragem de dizer que o problema do país é o servidor público. Não, o servidor público ele é o elo de ligação entre o Estado e a sociedade. Nesse momento de pandemia, é que as pessoas estão conseguindo visualizar um pouco mais o que é um servidor público, o que significa um servidor público. Né? Agora o cara está entendendo que ele precisa do médico, precisa do enfermeiro, que ele precisa lá do técnico administrativo, porque todo mundo só fala da área de saúde, todo mundo fala do médico, do enfermeiro, das profissões da área de saúde. Mas se as pessoas que estão na área administrativa não fizeram o seu papel, você não tem como comprar os insumos, porque eles é que fazem os processos e coisas mais. Então, nós estamos falando aqui de uma coletividade de servidores públicos. Se vocês perceberem, antes do coronavírus, houve uma medida provisória, a medida 922, tá? Agora em 2020. E essa medida provisória, ela faz o quê? Ela altera a lei do contrato temporário, que é a lei 8745. Essa lei é onde você tem a contratação temporária. Como eu trabalho no IBGE, hoje no IBGE nós temos mais de 6 mil trabalhadores temporários, que são regidos por essa lei. Com essa lei, eles alteraram a lei e fizeram a coisa. Acabaram com os pedágios para o processo seletivo. O que significa isso? Antigamente, você, para fazer um processo seletivo para o IBGE, quando você for fazer para outro processo seletivo, você tem que esperar 2 anos. Agora, eles alteraram isso, você não precisa mais, acabaram com o pedágio. E aumentaram a recontratação em alguns setores que podem chegar até 8 anos. Não vai ter mais, em determinadas áreas, como exemplo, por exemplo, da epidemia, você não tem mais processo seletivo, vai ser contratação sem concurso público, você não tem licitação, você contrata trabalhadores aposentados para estar fazendo trabalhos em vários setores, e você autoriza que a administração pública identifique quais são as funções obsoletas no seu órgão, nos seus órgãos, nos nossos órgãos. E o que significa isso? Significa que, com o teletrabalho, que não é para qualquer um, é para quem não é para quem quer, é para quem pode, porque não são todas as funções que podem fazer teletrabalho. A maior parte do servidor público não pode, está em casa sem fazer nada, né? Mas está sendo identificado como sendo uma função obsoleta, e poderá ser, a partir dessa medida provisória, que daqui a 120 dias, se não for revogada, ela vira lei,
ser contratação temporária para ser colocada no seu lugar. Então, o objetivo central dessa medida provisória, 922, é acabar, basicamente, com os serviços, com concurso público. Porque aí você vai ampliar essa contratação, você vai criar o trabalhador temporário permanente. Aquele cara que vai fazer concurso, processo seletivo, quando for necessário, e aqueles que vão ser contratados agora, como o caso da pandemia, da área de saúde, sem nenhum tipo de contratação, como não tem licitação, não tem nada. Então, você coloca todo esse orçamento e mais as decisões do capital financeiro, né, para garantir mais aporte, mas não é para melhorar a vida do povo, e sim para melhorar a vida do capital. Tanto é que a medida primordial da PEC 10 não são R$600, e sim você liberar para que o Banco Central possa comprar títulos ou de bancos privados nacionais e internacionais. Então, o que nós temos que fazer agora, como medida imediata para que a gente possa melhorar a vida do povo, é suspender o juro da dívida. E outra coisa, só para finalizar aqui na minha fala, nós estamos falando aqui de uma destruição de serviços públicos que não vem de agora, que vem, no mínimo, ele avança na questão da década de 70, porque o que está acontecendo de pandemia no mundo todo é exatamente a quebra desses serviços públicos que foram feitos a partir da financiarização da economia. E agora você está colhendo os efeitos. Aqui no Brasil, nós estamos mandando as pessoas lavarem a mão com álcool, gel e com água e sabão, só que 60% da população brasileira não tem saneamento básico. Significa falar literalmente, desculpe o termo, de vir na merda. Tá? E como é que esse cara vai poder lavar a mão com álcool gel, com sabão, se ele não tem nem o que comer? E mais de 31 milhões de brasileiros não têm água de rede de abastecimento. Então, nós estamos falando aqui de uma falta de estrutura que vem há décadas que não existe no Brasil. Ela avança um pouquinho no governo do PT, mas sem ser uma grande estrutura. Né? Sem ser uma grande estrutura, e agora nós estamos colhendo todo esse efeito disso aí. Tá? Só queria deixar essa fala aí agora para a gente continuar com o debate. Isso, Paulo, obrigado. A gente recebeu aqui mais duas perguntas. Eu queria fazê-las e aí passar para a professora Maria Inês e depois o Paulo pegar. E aí depois vou pedir para vocês fazerem aí as considerações finais. Caso chegue alguma pergunta aqui ainda durante as falas, a gente volta a fazer. Chegou uma pergunta aqui, professora, da Cris Brito, que ela é do Sindicato dos Médicos. É uma pergunta importante, que ela, inclusive, faz parte do nosso fórum também. Ela está perguntando à senhora o que a senhora acha da proposta de financiamento da APS feita pelo atual governo. E depois uma pergunta para o Paulo, o Alberto, da CAERJ, presidente da CAERJ, também faz parte do nosso fórum. Ele está colocando aqui, dando os parabéns pelo nosso debate e pedindo para você comentar, Paulo, sobre a questão desse papel que o governo tem feito agora de injetar dinheiro na economia, né, para poder tentar ajudar as empresas e os trabalhadores em geral. O que você está achando sobre essas propostas em relação a essas políticas macroeconômicas de supostamente injetar alguns capitais aí, algum dinheiro para poder ajudar essas pequenas empresas e trabalhadores? Então, professora, pode responder a pergunta da Cris, depois eu passo para o Paulo. Inicialmente, eu queria até, enfim, dialogar um pouco com o Paulo. Eu acho que é fundamental, Paulo, que a gente defenda, né, o RJU. Essa defesa nossa, ela tem que ser fundamental. Eu acho que os fóruns dos servidores têm que estar colocando, né, a importância do RJU, os problemas da CLT, o que o JU garante para os trabalhadores, em termos de autonomia, em termos dele poder se defender antes de demitir. Pode demitir, sim, o RJU, mas ele pode se defender. O que o CLT não consegue, e o pior ainda é que a precarização, ou seja, as diversas formas de contratação que você mesmo colocou, elas dão toda uma instabilidade nesses servidores. E é fundamental que a gente possa também estar discutindo e colocando que alguns problemas que os servidores públicos tiveram, né, foi por conta de que eles não foram
não teve reajuste salarial, não teve treinamento, enfim, os servidores públicos foram jogados às trevas a partir, que você falou muito bem, a partir dos anos 90, basicamente, não só, né, com Fernando Henrique, mas já com Collor, chamado de Marajás. Eu acho que essa tarefa é uma tarefa nossa, de estar tendo que defender o RJU, de realmente defender, né, contra todas as formas de precarização dos vínculos trabalhistas que estão acontecendo, dos vínculos dos trabalhadores. Eu sou completamente contrária, pelo que eu entendi que a Cristina queria, que a minha posição com relação à agência, né, de contratação para quer dizer, que vem, inclusive, do programa Médicos para o Brasil, e que depois ela foi regulamentada, inclusive, o decreto saiu agora, em março, que é outra forma de privatização. Eu sou contra, né? Quer dizer, a frente é contra, não sou eu, pessoa, a frente, o Fórum de Saúde, é contra todas as formas de privatização da saúde. E a gente considera que esses chamados novos modelos de gestão, seja as OS, seja as OCIPs, seja a Fundação Estatal de Direito Privado, seja a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e seja a DAPS, como formas aí de privatização. Ou seja, você realmente é empresa com direito privado. E aí você pode contratar, essa privatização é mais perversa ainda, porque ela é uma privatização nacional. Então, é a DAPS que vai fazer o concurso nacionalmente para os trabalhadores da atenção básica. E como eu tinha falado, quer dizer, a gente, nos anos 90, né, inclusive no movimento da reforma sanitária nos anos 80, nós não pensávamos, a atenção primária era tarefa do Estado, era tarefa do governo. E a média e alta complexidade é que o setor privado disputava. Agora, com a crise do capital, o setor privado também está disputando a atenção básica, a atenção primária, que ela é mais barata, entre aspas, e aí realmente é uma forma, né, de que as pessoas que deixaram pela crise de pagar o plano de saúde, que realmente pudesse aí tentar ter planos acessíveis, ter basicamente atendimento na atenção primária. Não sei se era isso, Cris, que eu acho que era essa a pergunta que você queria colocar, mas na hora eu não escutei muito bem, se era a DAPS que você estava falando. Foi isso mesmo, Flávio? Não, foi isso mesmo. Tá. Nós somos completamente contrários. Quer dizer, todas essas formas. Eu defendo o SUS público e estatal. Nós defendemos. Ou seja, tem que ser assumido pelo Estado, como a educação também. Não dá para a gente abrir brecha para o setor privado, para a saúde, educação, a previdência, a assistência. Realmente, a gente tem que ter a clareza de que Estado nós queremos. Eu não quero o Estado mínimo, quer dizer, o mínimo para os trabalhadores, né? Mínimo para o social, mas esse Estado que está aí, super, hiper, né, neoliberal, ultra neoliberal, ele é um Estado efetivamente que é máximo para o capital. Ele só é mínimo para o trabalhador. Acho que isso é importante a gente colocar o tempo inteiro também. Explicitar o que significa mínimo para eles. Paulo, agora eu queria passar para você fazer um comentário em relação ao nosso colega Alberto, que é o presidente da CEAERJ. Ele falou sobre a questão, né, das políticas macroeconômicas de injeção de dinheiro pelo Estado, e pediu para comentar também, como ele complementou aqui, que quando a liberação é para o sistema financeiro, isso ocorre de uma maneira rápida, né, por medida provisória, ou nem precisa de nenhuma discussão, né, já foi 1,2 trilhões, como você falou inicialmente. Agora, quando é para qualquer medida para socorrer os trabalhadores, o governo argumenta que precisa de PECs e tudo mais. O que você pode comentar em relação a isso? Não sei se vocês lembram, eu falei aqui no começo da nossa conversa que nós estávamos sendo pautados pela grande mídia e pelo grande capital.
Exatamente isso. O que está acontecendo? Aproveitando a questão do coronavírus, né, da pandemia, você precisa criar cenários para que a sociedade, de um modo geral, possa absorver todas as medidas que vão ao encontro do grande capital financeiro, porque se fosse verdade que eles estão preocupados com a vida do povo, eles já tinham liberado R$600, e já é uma mixaria para poder ajudar o povo que está aí sacrificado sem condições de sobrevivência. Para o capital financeiro, né? Já tem 2 semanas ou uma semana e pouco atrás, eles liberaram dinheiro sem nenhuma PEC. Como é que agora é necessário você fazer uma mudança na Constituição para liberar dinheiro na hora que você tem? Ninguém é contrário você socorrer o empresariado, mas a gente precisa socorrer os trabalhadores. Você vê que a proposta que tem é de cortar salário de servidores públicos, né? Eles não abandonaram essa discussão. Essa discussão, na PEC 10, ela foi usada como um bode na sala. E aí foi usado como moeda de troca. Tirou essa moeda de troca, que era o corte no salário de servidores públicos, mas aprovou que o Banco Central possa comprar títulos de dívidas privadas de banqueiros. E não tem nenhuma contrapartida para a compra dessas dívidas. E não é só Banco Nacional, Banco Nacional é internacional. Então, infelizmente, hoje no Brasil, é tudo para o capital e nada para a sociedade. Tanto é que o projeto que eu falei de Mais Brasil, né, é exatamente isso. Você que pode, um país, né, se você pegar na PEC emergencial, eles estão propondo acabar com um plano plurianual, que é o PPA. O PPA é o plano que você faz planejamento de um país de médio e longo prazo. E nessa PEC está se propondo revogar o PPA. Como é que pode alguém estar pensando em país? Por quê? Porque eles querem acabar com essas ferramentas e não tendo mais essa ferramenta de controle e de fiscalização dentro da Constituição, porque isso está na Constituição, e mesmo que a gente não queira esse Congresso Nacional, mesmo que ele seja penal, ele é um Congresso ainda que tem essas ferramentas para poder votar lá uma questão. E, além disso, nós nem estamos tocando aqui, por exemplo, né, no debate de um modo geral, tocado que foi aprovado na LOA, que é orçamentário anual de 2020, um aumento de mais de 500 bilhões para a dívida pública. Nós vamos sair de 2019 de 1 trilhão e 37, que foi o gasto executado em 2019, e a previsão para 2020 é subir para 1.599.000. Então, tudo para o capital e nada para a sociedade. E aí nós vemos que a precarização que aconteceu a partir da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, vai exatamente nesse sentido, de você acabar com o Estado brasileiro e acabar com o mundo do trabalho, porque os números do IBGE são bem claros, mostram que o trabalho que cresceu nesses últimos períodos aí, apesar de ter muita gente empregada, foi o trabalho precarizado, porque as pessoas estão vendendo bolo de pote, não que fosse uma forma pejorativa de falar, mas que as pessoas estão ali sem mínimas condições para poder gerir a sua família, né? E em relação para finalizar os servidores públicos, eu falei do RJU, porque, complementando o que a Maria Inês tinha colocado, de que nós não estamos acompanhando esse debate. Você vê só, o projeto de lei que fala de demissão de servidores públicos tem no seu preâmbulo que pouca gente presta atenção. Ele diz que é para demitir servidores públicos que têm avaliação de desempenho negativa, servidores estáveis. Por que ele enfatiza a palavra estável? Sabe por quê? Porque na Constituição diz quem é o servidor não estável. Quem está no serviço público entre 5 de outubro de 83, 5 anos antes da Constituição, 88, 5 anos antes da Constituição, 5 de outubro de 83, até o primeiro concurso do órgão, não tem estabilidade constitucional. Significa que, com uma canetada, ele pode ser mandado embora. Não precisa de projeto, não precisa de nada. E isso não é uma condição para poucos servidores. Uma grande parte dos servidores estão nessa condição. Gente com 20, com 30 anos de serviço público, não tem estabilidade. Então, essa questão, o servidor nem presta atenção, porque ele acha que tem muito tempo de serviço público, ele tem estabilidade constitucional. Então, o projeto é exatamente você acabar com isso, você ampliar, identificar dentro do serviço público as funções obsoletas e avançar também na educação à distância. Porque tem muitos pais e mães nesse momento que estão adorando, estão falando uma maravilha. Só que se você pegar o projeto de lei, o decreto do Temer, de 2017 ao decreto 90/54, esse decreto diz que a escola pode ter ensino à distância.
e pode se associar a qualquer setor. Tanto é que, depois de 2017, o Jorge Lema comprou várias escolas. Então, nesse momento, enquanto os pais estão achando maravilha, quem é que pode ter ensino à distância? São poucas famílias que têm estrutura de internet na sua casa, tem computador e que tem internet de qualidade. A maior parte não tem isso. Então, a maior parte está alijada, tanto da escola pública, e da escola, até mesmo em escola privada, em alguns casos, e também do serviço público, na hora que você tem aí as funções que são consideradas obsoletas, porque não podem ser feitas de forma remota. Tá? E eu queria agradecer o espaço, espero ter respondido a questão aí do Alberto, né? Um abraço para ele, que a gente tem passado muito tempo discutindo lá no Move Rio, várias questões. Agradecer ao Flávio e ao Gustavo pelo convite, pelo espaço, e a Maria Inês por ter dividido aqui essa mesa de debate, e falar que nós estamos, a Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro e nacionalmente, estamos à disposição. Inclusive, nós entregamos projetos de leis, ajudamos a construir na questão de reforma tributária, efetivamente, que vai beneficiar a sociedade de um modo geral e não o grande capital. Nós queremos que a grande fortuna pague imposto, né? Porque isso está garantido no artigo 153 da Constituição. Tá? Se eu não me engano, 153, está escrito lá que o governo deveria criar imposto sobre grandes fortunas. É um dos itens que na Constituição, e ele nunca fez isso, e deveria fazer para que cada vez mais o povo brasileiro tivesse condições de melhorar. Porque não estamos falando de um país qualquer, nós estamos falando da nona economia do mundo, um país rico, cheio de potencialidade, mas que, infelizmente, a sua divisão de renda é quase que nenhuma. Nós somos uma das piores países em divisão de renda nesse planeta. Né? Um abraço a todos. Paulo, obrigado pela sua participação. Eu achei que foi muito bom esse debate. Queria registrar aqui que foi o primeiro evento, né, via live do Fórum, do FOSPERJ, que é o Fórum Permanente de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro. Dizer que a gente atingiu aqui um público de dezenas de servidores e pessoas em geral que vieram assistir esse debate, que é importante, ainda mais nesse momento de crise em que vários clichês, né, que eram colocados aí pelo mercado e contra o Estado, nesse qualquer momento de crise, novamente, quem vem salvar a sociedade e o Estado, a economia como um todo, é novamente o Estado, né? Que todo mundo que é da economia mais liberal defende a diminuição dele, mas na primeira crise que tem, o primeiro que tem que vir socorrer o mercado é o Estado. Então, é importante a gente colocar esse debate, dizer que a gente está só começando. Eu queria passar a palavra para a professora Maria Inês, somente para ela fazer o encerramento dela, se ela quiser colocar mais... Só que antes de eu passar para a Inês, eu queria dar uma dica aqui para que todo servidor público, seja ele da municipal, federal, estadual, desse uma lida no plano Mansueto. É muito grave, muito grave. Nós, todos os servidores públicos, temos que estar atentos, porque isso não foi votado hoje, mas será votado a qualquer momento, e isso acaba de vez com o serviço público. Verdade. Professora Maria Inês, a gente agradece a presença e pede para você fazer também as suas considerações finais e já deixar o convite aberto aqui para outros eventos. Com certeza a gente vai precisar voltar a fazer esse debate, ainda mais nesse momento de pandemia em que o SUS vai ser tão falado aí agora. Eu estou à disposição. Realmente, nesse momento, a possibilidade que a gente tem são essas conversas, eu acho que são importantíssimas. Como é que a gente vai poder também fortalecer? Eu acho fundamental, eu sou da UERJ, então esse fórum permanente, né, da servidores estaduais, ele é fundamental na crise que nós estamos vivendo, colocada, inclusive, pelo Paulo, e a crise da saúde, que a gente também esboçou rapidamente. E eu gostaria de reforçar, né, Paulo, quando a gente coloca que realmente, contra a mercantilização da vida, nós estamos colocando aí a necessidade da taxação das grandes fortunas, da auditoria da dívida, da suspensão do pagamento de juros, enfim, todas as medidas aí que realmente favorecem, né, ao capital. Um dos autores importantes da saúde, da reforma sanitária brasileira, dizia que um dos problemas centrais para a saúde não conseguir realmente atingir, né, o seu objetivo era o capital. E eu acho que é nessa questão que a gente precisa estar vendo e aproveitar este momento e de colocar as propostas e rebater as propostas.
que realmente não são as propostas que estão vindo, elas não atendem e não atingem aos objetivos aí da classe trabalhadora e das suas diversas frações. E, por fim, eu queria reforçar, né, quer dizer, é importante, né, chamar para o barulhaço amanhã, mas não só, a gente está o mês inteiro procurando fazer atividades, soltando cards, enfim, para que a gente possa estar tentando contrapor, né, a essa crise sanitária que nós estamos vivendo, mas que ela é uma crise social, econômica e política. Então, vamos à luta, realmente a vida acima do lucro é fundamental. Então, vamos amanhã participar, vamos realmente na defesa aí das palavras de ordem que estão também no cartaz, nenhum serviço de saúde a menos, nenhum trabalhador a menos, enfim, a vida aí realmente ela é fundamental, mas a vida não na perspectiva do capital, mas a vida do trabalhador brasileiro. Obrigada e vamos à luta. Agradecer novamente e dizer que o Fórum ele se coloca justamente com esse papel de tentar construir narrativas que sejam contra-hegemônicas, né? Em relação ao que, como o próprio Paulo falou, a gente sair das cordas, né, de que a mídia coloca a gente o tempo todo, traz a proposta para a gente como se fosse a única possível. É importante que os servidores, né, nas suas diversas formas de organização, comecem a debater propostas e a gente saia desse ponto de vista negativo de defender somente o serviço, mas justamente propor alternativas à sociedade. Eu acho que a gente tem que cumprir esse papel. Eu acho que esse debate aqui começou um pouco nesse sentido. Então, agradecer novamente a vocês, dizer que o Fórum vai estar novamente semana que vem, né? A gente vai estar com debates semanais, essa é a nossa ideia. O Gustavo ele vai até explicar melhor, porque o Gustavo é da área de educação, e ele vai colocar um pouco melhor sobre como é que vai ser o próximo encontro. A gente quer aproveitar para divulgar aqui e, novamente, agradecer a todos vocês. Gustavo. Bem, gente, em primeiro lugar, agradecer aí a contribuição do Paulo, da professora Marinês. Tá? Fica muito lisonjeado, muito agradecido pela contribuição que vocês ambos têm história na reflexão e na crítica dessas duas importantíssimas dimensões sociais. Fazer um agradecimento também, lembrar que vocês e quem está acompanhando a live está vendo a minha cara e a cara do Flávio, mas tem bem mais pessoas por trás dessa ação aqui. Um agradecimento geral em relação ao Fórum e todas as entidades que estão construindo o Fórum e que votaram favoravelmente que a gente fizesse esse tipo de debate na internet, em particular a Maristela, da Centran-Serge, que também colaborou nessa construção, foi quem indicou a professora Marinês, a Janaína, da nossa assessoria de comunicação, que deu ideias de como a gente fazia determinadas coisas, inclusive aproveitar aqui para os nossos companheiros que estão assistindo de outras entidades, ou até mesmo da base de outras entidades, que a gente está com a campanha de financiamento coletivo da nossa assessoria de comunicação, fundamental nesse momento de disputa contra-hegemônica. Tá? Quero agradecer, fazer um agradecimento público também aos companheiros da ASDUERJ, né? A gente, nessa organização um pouco em cima da hora, que a conjuntura muda a todo tempo, por acaso acabamos coincidindo a nossa primeira live com a live da ASDUERJ. A ASDUERJ também tem feito lives segundas-feiras, às 5 horas da tarde. Os companheiros da ASDUERJ gentilmente anteciparam a live deles para as 3, para a gente não ter choque de horário, e nós vamos, a partir da semana que vem, mudar a nossa live para sexta-feira. Então, nossa live será toda sexta-feira, nesse mesmo horário, às 5 horas da tarde. E o próximo tema, o Paulo já até adiantou, entendeu? Que é o debate aí sobre qual o ataque que o capital está dando na educação, né? A pretensa EAD nesses momentos de pandemia, que a gente já começa a refletir que não é nem EAD, não é nem ensino à distância. O que esses caras estão propondo, na verdade, é um processo que alguns estudiosos têm apontado como de desescolarização da classe trabalhadora e chamam isso de EAD porque é um nome
bonito, né? Mas esse debate a gente vai aprofundar na próxima sexta-feira, dia 17, vai ser a nossa próxima live, e depois aí, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, a gente vai sempre trazer um tema relevante com pessoas que estão se debruçando desse tema para a gente acumular forças, tanto no que diz respeito da unidade dos trabalhadores do serviço público, e aí o Paulo bem colocou, né, servidor público, ele em última análise e em primeira análise, né, o garantidor de direito da população. A gente vai sempre trazer debates qualificados aqui para esse espaço, tá bom? Uma boa noite a todos. E por fim, dizer que nós, do FOSPERJ, também votamos pela nossa participação organizada no Baralhaço da Saúde, e a gente deve estar soltando, além de já estarmos divulgando os cards das entidades da saúde, vamos estar fazendo um próprio com a nossa marca para estar soltando já hoje à noite e amanhã de manhã, tá bom? Um abraço. Pessoal, obrigado, boa noite, até a próxima. Até logo.